Tema aí, ó, viva apaixonadamente. Não vou falar sobre Dia dos Namorados mais, não vou falar sobre relacionamento conjugal necessariamente, mas na verdade existe uma distinção que se faz entre amor e paixão. Não sei se você já ouviu isso, eu ouvi muito isso, porque você não pode decidir namorar ou casar alguém por quem você é apaixonado, tem que ser além disso. Você tem que amar essa pessoa. E algumas pessoas então fazem uma separação entre paixão como um mero impulso emotivo e amor como sendo uma decisão racional. Não é mentira, não está errado não. Mas a verdade é que às vezes a gente separa uma coisa da outra e se permite viver uma vida desapaixonada, uma vida racional demais. O problema disso é que Deus não nos fez somente racionais, Deus nos fez seres emocionais, afetivos. É natural que a gente se apaixone, é natural que a gente se envolva. E amor não é uma coisa que despreza, menospreza, exclui paixão, muito pelo contrário. O amor, sim, se rege por princípios, valoriza a palavra de Deus. O amor dá lugar à razão, mas ele também dá lugar à emoção, porque Deus nos criou assim, e Deus ensina a gente a ser assim. Isso se aplica não só aos relacionamentos afetivos de namoro, de casamento, mas se aplica aos nossos relacionamentos também com nossos amigos, com irmãos em Cristo, nossa vida enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja. Há um tempo atrás, eu ouvi um cardiologista que deu uma palestra, acho que eu já contei isso aqui até mais de uma vez, mas vou contar de novo porque eu gostei muito e acho que vale a pena. Ele disse o seguinte: o que define qualidade de vida? E aí um monte de gente, qualidade de vida é você ter uma saúde boa, não é? Você ter uma saúde impecável, você conseguir colocar seus hormônios todos em dia ali, suas taxas, não é? Fazer exercício físico. E o outro diz assim, não adianta nada ter isso, eu quero poder viajar. E aí o cara vive viajando, trabalha para ter dinheiro para viajar, porque para ele isso que é qualidade de vida. E outro diz assim, não, a qualidade de vida é morar em frente à praia, morar num lugar bom, né? E as pessoas vão construindo conceitos do que é uma vida de qualidade. E esse cardiologista, para mim, ele foi genial, assim, ele conseguiu pegar o que a própria palavra ensina para a gente que é a qualidade de vida. Ele falou assim, olha, vocês podem ter tudo isso, mas se vocês não tiverem qualidade nos relacionamentos, vocês não têm qualidade de vida. E se vocês tiverem relacionamentos de qualidade, se vocês estão rodeados por pessoas que vocês amam e por quem vocês são amados, vocês podem não ter nada disso, que vocês têm qualidade de vida. Gente, essa é uma grande verdade. E a Bíblia ensina para a gente sobre isso. Ela faz a gente pensar a respeito da importância das pessoas, da importância de a gente sair de uma visão individualista, umbilical, que só se volta para dentro, que só pensa em si mesmo, e pensar em termos de corpo, e pensar em termos do próximo, e preferir em honra uns aos outros, amar uns aos outros, ser suporte uns para os outros. A gente tem ouvido sobre comunhão bastante aqui, não é? E esse texto vai alertar a gente para isso. Olha o que Salomão fala, lá em Eclesiastes capítulo 4, verso 7. Ele diz assim, descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Ele não fala assim, eu descobri uma situação estranha, eu descobri uma situação que eu não entendi muito bem. Ele fala assim, eu descobri uma situação que para mim é absurda. Que situação é essa? Um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão. Alguém que decidiu viver só para si mesmo, ganhar dinheiro para queimar tudo com seus próprios prazeres, com seus próprios projetos, com seu próprio nome, com seus próprios momentos, com a sua própria história individual. Trabalhava sem parar, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato.
é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E aí, gente, a partir desse texto e dessa reflexão de Salomão, eu arrisquei um conceito de uma vida apaixonada. O que seria viver apaixonadamente? O que seria viver afetivamente engajado, comprometido com pessoas? Viver apaixonadamente é viver relacionamentos significativos, tocar vidas e nos deixar tocar por elas. Não se trata apenas de ter muitos amigos nas redes sociais, de ter muitos seguidores, de ser muito conhecido. Isso não é o ponto. O ponto é ter relacionamentos significativos. Alguém pode ser muito popular, mas não ter relacionamentos significativos. E Jesus está de acordo com essa concepção, eu entendo. Porque ele sabe o que ele diz? Ele resume, na verdade, toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Um relacionamento significativo, profundo, abnegado, entregue completamente a Deus sobre todas as coisas. Um relacionamento em que Deus está de perto, em que Deus habita o nosso coração, em que Deus aponta o caminho para a gente, em que a gente se rende a Ele. Em segundo lugar, ele resume toda a lei e os profetas. Também, no 2º mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Então, Jesus resume toda a palavra dele no seguinte: vocês precisam investir em relacionamentos significativos. Quando eu falo do amar ao próximo a si mesmo, quando ele fala, ele não está falando assim, olha, é conhecer muita gente, é ter networking, não é isso não. Ele está falando amar o próximo como a si mesmo. Ele está falando de relacionamentos profundos, que valem a pena. Uma das coisas muito tristes que faz parte da vida pastoral é a gente ter que fazer muito sepultamento. Principalmente nesse tempo aí, a gente tem participado de muitos sepultamentos. E uma coisa triste de ver em sepultamentos é quando a pessoa não tem vínculos significativos. E mesmo as pessoas que estão ali presentes, talvez estejam ali para prestigiar mais a família do que a pessoa que morreu. Porque ela não cultivou relacionamentos, ela viveu uma vida ensimesmada, reclusa em si própria. Quando, na verdade, o próprio Jesus, sendo perfeito, ele sendo autossuficiente, resolveu se dedicar a algumas pessoas, a caminhar perto com elas, a sentar na mesa com elas, a se fazer um com elas. E não de forma superficial, mas de forma total, de forma entregue. Ele decidiu construir relacionamentos. Isso não foi 1 semana ou 2. Foram pelo menos 3 anos e meio de relacionamento intensivo, de uma entrega intensa. E quando a gente olha para a história de Jesus, o que acontece no final da vida física dele? Conhecido como a paixão de Cristo. O que é a paixão de Cristo? A palavra patos vem do latim para sofrimento ou doença. Ele sofreu por nós. O que é isso? Ele se entregou, Jesus se envolveu com a gente, ele se envolveu com a humanidade. Ele não ficou apático, ele não ficou indiferente, ele não suportaria isso, porque ele amava. E quem ama de verdade vive apaixonadamente. Quando ele viu Lázaro morto, ele chorou. E o que ele quer é que a gente entenda que, no meio de uma geração corrompida e depravada, onde o amor tem se esfriado de quase todos, nosso desafio é ir na contramão e não admitir uma vida que nutre apenas relacionamentos superficiais, que fica fechada em si mesma. A gente precisa investir nesses relacionamentos.
E a verdade, irmãos, é que todos nós somos apaixonados por alguma coisa. Alguns dizem assim, não, eu não sou uma pessoa muito emotiva, eu não sou apaixonado, né? Mentira. Você vê o cara assim muito nerd, que gasta 10 horas por dia no videogame, ele é apaixonado por videogame, o coração dele está ali. Aquilo ali é o centro das emoções dele, pessoas não são importantes, games são importantes. Então a questão não é onde, ou melhor, não é se temos nos apaixonado, mas onde temos colocado a nossa paixão, pelo que ou por quem temos adoecido, em que temos nos envolvido profundamente. Salomão, então, diz que não vê qualquer sentido numa vida vivida friamente, fechada em si mesmo. Uma coisa absurda. E quando a gente se volta para a geração atual, a gente vê uma tendência a um pensamento assim, cara, nem sei se eu vou casar. Sei lá, tá bom viver sozinho, né? Trabalhar. Outros assim, pô, até casar tudo bem, mas eu não sei se eu vou ter filho, né? Só que foi o próprio Senhor que deixou esse mandato para a gente, não é? Multipliquem-se e encham a terra. Isso é um mandato que Deus deixou. Claro que há situações excepcionais em que o casal opta por não ter filhos, tem uma série de questões particulares que a gente não vai entrar aqui, mas há uma missão que o Senhor deixou para a humanidade. Vão, multipliquem-se, encham a terra. Então, Immanuel Kant foi um filósofo muito conhecido e ele escreveu uma vez sobre o valor do casamento. Eu vou ler aqui, não é um texto muito curto não, então se alguém dormir aí do seu lado, você dá uma cutucada. Mas ele diz assim, meu caro leitor, o pessoal escrevia para ele, ele respondia publicamente no jornal, e ele fala assim para o leitor dele, se não tens tempo nem oportunidade para consagrar uma dezena de anos da tua vida a uma viagem em volta do mundo para observar tudo o que um circunnavegador pode aprender, se te falta, por não teres estudado por muito tempo as línguas estrangeiras, os dons e os meios de te iniciar nas mentalidades diversas dos povos que se revelam aos cientistas, se não pensas em descobrir um novo sistema astronômico que suprima o de Copérnico, bem como o de Ptolomeu, então casa-te, e mesmo que tenhas tempo para viajar, dons para os estudos e a esperança de fazer descobertas, casa-te do mesmo modo. Tu não te arrependerás, ainda que isso te impeça de conheceres todo o globo terrestre, de te exprimires em muitas línguas e de compreenderes o espaço celeste, pois o casamento é e continuará a ser a viagem da descoberta mais importante que o homem pode empreender. Qualquer outro conhecimento da vida comparado ao do homem casado é superficial, pois ele, e só ele, penetrou verdadeiramente na existência. Parece que, na visão filosófica de Kant, a vida solitária é uma vida que não conheceu certas dimensões que só podem ser conhecidas da existência a partir de uma vida a dois, quando a gente se torna uma só carne. Por isso que quando Deus criou o homem, Ele olhou para o homem e falou assim, está estranho, tem coisa errada aí, não é bom que o homem esteja só. Essa é a conclusão do próprio Deus, não é bom. E Salomão aqui, no verso 9, diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, é melhor serem dois do que um. Ele já parte desse princípio também. Por que é melhor? Por que é melhor viver apaixonadamente? Por que é melhor valorizar relacionamentos? Primeiro, segundo ele, verso 9, porque os apaixonados conquistam mais. Maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Algumas pessoas têm uma ideia assim, pô, quando eu casar, cara, eu preciso primeiro terminar meu doutorado para casar, porque depois que eu casar, a vida para, né? Porque agora eu casei, agora eu dei o outro passo. As pessoas têm a ideia de que o casamento petrifica a vida, engessa a vida, quando na verdade é o contrário na maior parte das vezes. Pessoas casadas pensam mais à frente, mais além. Pessoas que se entregam a relacionamentos, conquistam mais,
porque entram em outra dimensão. Certas portas que se abrem quando você dá esse passo não se abririam se você vivesse uma vida ensimesmada. Por isso, pessoas são sempre o melhor investimento que a gente pode fazer. Existe uma descoberta recente do mercado de trabalho, de quem pensa essa questão de gestão de pessoas, de RH e tudo, que é o princípio da sinergia. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. O cara trabalhando sozinho, fazendo uma determinada função, botar duas pessoas separadas, fazendo um certo trabalho, eles vão render cada um X. Mas as duas juntas, ao invés de renderem 2x, invariavelmente, elas rendem 3x. Porque junto a gente se motiva, a gente tem mais prazer, a gente sonha junto, a gente se percebe apoiado, a gente se percebe amado, querido. Isso tudo dá ao que a gente faz um sentido e uma dimensão que sozinho não daria. Um sentido de propósito, uma missão. E é isso que a gente precisa aprender em primeiro lugar. Que quando a gente está junto, a gente é mais forte. Por isso o princípio de Deus, do início ao fim da palavra dele, é assim, olha, primeiro eu quero um povo. Aí Antigo Testamento, povo de Deus. Novo Testamento, a minha igreja, que eu estou edificando. Deus não pensa em termos de personagens sozinhos, nem mesmo o próprio Jesus que poderia pensar assim, porque era o próprio Deus encarnado, nem o próprio Pai, ele decide viver em comunidade, ele já é por essência comunidade, não é? Pai, Filho e Espírito Santo, e ele decide imprimir esse senso de comunidade, de interdependência em nós, para a gente aprender a valorizar e a gente entender que trabalhar em equipe é muito melhor do que trabalhar sozinho. Dividir os resultados, a glória, as recompensas. Então, eu gosto muito de um texto que eu já devo ter comentado aqui algumas vezes, Lucas 16, não é aquele texto que Jesus fala assim, né? Usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. E ele fala assim, olha, quando vocês tiverem recursos, invistam em pessoas, porque pessoas são para sempre. A missão da igreja não vai acabar aqui. A missão da igreja, a missão que a igreja está cumprindo aqui de resgatar pessoas do império das trevas, não é um resultado que você, quando acabar o mundo, pronto, acabou. A missão, por exemplo, hoje, de fazer automóveis, quando acabar o mundo, talvez acabe essa missão, não precisa mais de automóvel, esse mundo aqui vai ser refeito, há uma nova realidade que a gente vai gozar, não é? Mas a missão de investir em pessoas, de salvar vidas, a gente não sabe como vai ser, vão ser algumas coisas na eternidade, mas vidas a gente vai encontrar lá, é isso que Jesus está falando. Eles vão receber vocês nas moradas eternas, as pessoas vão receber porque você priorizou o que é mais importante. E com isso você se fortaleceu. Então, a riqueza vai acabar, mas as pessoas não. Então esse é o primeiro princípio, o princípio de que junto a gente conquista mais, apaixonados conquistam mais. Segundo, viva apaixonadamente, porque apaixonados são mais fortes. Alguns atribuem a paixão um sentido de fraqueza, não é? Apaixonado é alguém fraco, é alguém que se expõe, que se humilha. E Jesus fala assim, ó, bem-aventurados quando vocês forem, quando os humildes de coração, porque deles é o reino de Deus. Na lógica do reino de Deus, a humildade fortalece a gente. Na lógica do reino de Deus, a gente precisa se entregar e a gente se fortalece quando a gente se entrega. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o levante. A palavra diz assim, a soberba precede a ruína, mas adiante da honra vai a humildade. A soberba vem antes da ruína, mas a humildade vem antes da honra. Quem se humilha e quem se esvazia e quem faz questão de caminhar junto,
não está se enfraquecendo, não está se expondo, muito pelo contrário, está se fortalecendo. E o que a gente tem que entender é que a gente vai precisar de pessoas no dia mau. Paulo tratava desse conceito de dia mau. Ele falava assim, olha, vocês precisam ficar fortes, porque o dia mau vai vir. E o ponto não é assim, será que algum dia eu vou cair? Não, todos vamos cair. Nós somos caídos, nós pecamos, nós somos instáveis, nós temos dias bons, dias de vitórias, mas temos dias de fraqueza, temos erros que a gente comete, que a gente tem vergonha de ter cometido, tem palavras que a gente falou, que a gente para pensar e fala, eu não devia ter falado aquilo. A gente tropeça no caminho. E isso ainda vai acontecer na minha e na sua vida. E muitas vezes a gente vai precisar de gente que esteja caminhando com a gente para estender a mão e para oferecer suporte. E é nesse momento que a gente está fraco, é que a gente vai ver que a graça do Senhor basta e a importância de a gente não estar sozinho no caminho. É isso que ele está falando. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Entende a importância do discipulado? Entende a importância de você estar numa célula? Entende a importância de você valorizar, não popularidade, seguidores, conhecer muita gente, ser querido e carismático e admirado por todo mundo, por certas qualidades de personalidade? Entende a importância de você ir além disso e construir relacionamentos significativos? É isso que Salomão está falando aqui. Porque no dia mau, essa galera toda não vai estar com você não. Com quem você pode contar? No dia mau, no dia da luta, no dia da tragédia, que qualquer um de nós pode enfrentar, que os apóstolos enfrentaram, que Jesus enfrentou. Quem é que vai estar junto ali no Getsêmani? A gente precisa parar para pensar, cara, será que eu estou protegido? Será que eu estou guardado? Será que eu estou caminhando com gente que vai estar lá comigo na luta? Será que eu estou construindo isso? Será que eu tenho estado no dia mau de algumas pessoas que estão à minha volta? Será que elas podem contar comigo porque eu estou lá? Porque nosso relacionamento é verdadeiro, é significativo? Então, viver apaixonadamente é viver oferecendo suporte, recebendo suporte daqueles que a gente ama. Então, invista pesado na sua célula, no seu discipulado. Algumas pessoas falam assim, sei lá, Jonas, eu estou no discipulado, mas, não tem muita afinidade com o meu discipulador. Quanto tempo você está no discipulado? Já tem 3 meses. 3 meses você não constrói relacionamento nenhum. Você precisa caminhar 1 ano, 2 anos. Jesus caminhou 3 anos e meio. A gente precisa se abrir para isso e entender que nem sempre a gente vai ter afinidade com as pessoas que Deus vai colocar perto da gente para ajudar a gente. Às vezes você não tem muita afinidade. Às vezes a gente ama pessoas que a gente não tem afinidade nenhuma, no sentido de coisas em comum, coisas afins. Mas a gente ama, porque Deus colocou essa pessoa do nosso lado e tem sido suporte e bênção para a gente. É igual família, né? A gente não escolhe pai, mãe, irmãos, mas estão ali, são diferentes da gente em alguns aspectos. E a gente ama profundamente, a gente está envolvido passionalmente com essas pessoas. Princípio da família, isso fortalece a gente. Terceiro motivo, é melhor viver apaixonadamente, porque os apaixonados são emocionalmente mais saudáveis. Verso 11, se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, porém, como manter-se aquecido sozinho? E aí, irmãos, eu vou expandir, é claro, o conceito de aquecido aqui, não simplesmente para o que eles faziam, de dormir juntos para se aquecer, mas há um sentido aqui de intimidade, há um sentido aqui de afeto. E eu vou transportar aqui o sentido de calor para proximidade, para afeto, para toque. Pessoa que a gente pode abraçar, pessoa que de fato Deus colocou na nossa vida para ser suporte para nós. E é claro que o casamento é a dimensão mais profunda desse aquecimento, desse afeto.
mas a gente tem amigos que a gente ama, que a gente abraça, não é? Que a gente caminha junto. E há uma demanda, então, que não é só uma demanda social, é uma demanda relacional que o próprio Deus colocou no nosso coração, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele é família, e quando Ele projetou a igreja dele, Ele projetou para a gente se ver como família. E se a gente se vê como família, a gente não vai ficar tacando pedra em quem erra. A gente vai acolher, a gente vai abraçar, a gente vai andar a segunda milha, a gente vai ser compreensivo, misericordioso, porque é família. Porque Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, é isso que a Bíblia fala. Porque nós somos irmãos uns dos outros. Porque ninguém está aqui em condição de julgar. Por isso a necessidade de calor humano, de empatia, não é como está na moda falar assim no mundo, não é? O que o mundo chama hoje de empatia, a Bíblia chama de amor. Que é você sentir a dor do outro, se compadecer dele, agir com misericórdia. É um coração córdia, que se compadece da miséria do outro, da dor, do luto do outro. Então, viver apaixonadamente tem a ver com isso, tem a ver com fazer questão de relacionamentos afetivos. É melhor viver apaixonadamente. Por fim, a última questão que Salomão coloca. Porque os apaixonados estão melhor protegidos. Ele termina dizendo assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E aí, gente, não sei se você já parou para pensar nisso, na quantidade de luta que a gente enfrenta nessa vida, não é? Se você é um cristão nesse mundo, você hoje está numa luta séria contra Satanás, que a Bíblia fala que é o príncipe da potestade do ar, que é um espírito maligno, que tem suas hordas para cercar você, para armar ciladas, para você cair, que usa pessoas para te perseguir, para te atacar. Você tem um inimigo invisível, que é o próprio diabo, a quem grande parte do mundo hoje serve. Você tem a sua própria carne, para além do diabo, não é? Você tem que lutar contra essa natureza pecaminosa, e você, todo tempo, toda hora, pedindo ao Espírito Santo que te ajude nessa luta, porque tem pecados que você quer abandonar e não consegue abandonar. 2. Terceiro, você enfrenta a perseguição dos de fora, ou seja, de quem não entende a sua fé e não aceita a sua fé. De gente que tem repulsa por cristãos, de gente que tem asco pelos valores e princípios morais da palavra de Deus, de gente que ataca frontalmente. Esse exército tem crescido, não é? Você tem que lidar nesse mundo com mentiras que contam a seu respeito, calúnias, leituras preconceituosas, superficiais de coisas que você fez ou falou. Você precisa lidar com isso. Spurgeon dizia que a gente precisa aprender a ser cego de um olho e surdo de um ouvido. Tem coisa que a gente simplesmente tem que fingir que nem ouviu e nem viu, porque senão a gente adoece. Então, veja bem, a gente sofre ataque o tempo inteiro, de todos os lados. Vocês acham que dá para a gente suportar isso sozinho? Não dá. Mas tem cristãos, professos, que acham que dá para viver sem comunhão, sem investir em relacionamentos, em pessoas, sem proteção, sem cobertura. Mas a gente precisa aprender que no reino de Deus, a gente não abre mão dessa cobertura, a gente não abre mão de prestar contas. Eu, Jonatas, sou convertido há 28 anos, pastor há 18. Eu preciso prestar contas, eu preciso ouvir, eu preciso me submeter, porque enquanto eu estou fazendo isso, eu estou, na verdade, sendo protegido. O dia que eu resolver ser dono do meu próprio nariz, não quero saber do que ninguém pensa, não estou nem aí para o que os outros pensam. Nesse momento, eu estou desprotegido. Se eu cair, não vai ter quem me levante. Nesse momento, eu vou ser humilhado pelo inimigo e não vou ter força para vencer ele, entende?
Gente que desdenhou da comunhão, desdenhou da vida em comunhão na igreja, resolveu viver a sua carreira solo com Deus e está arrebentada e não consegue mais sair desse visgo, e não consegue mais voltar, e não consegue mais voltar para os braços do pai do filho pródigo, que está com os braços abertos, mas ele ficou tão encantado com a lama do pecado, que ele está ali preso, achando que aquele negócio de alfarroba de porco, comida de porco, é coisa boa, porque o pecado emburrece, cega. Por isso que a gente precisa estar junto, para a gente se proteger. Por isso a gente precisa entender que viver apaixonadamente é sim você se lançar em relacionamentos que vão fazer um tecido social, uma rede social, que não vai ser meramente uma questão social, que vai ser totalmente espiritual, que a Bíblia chama de vida em comunhão. Projeto de Deus para a igreja. E a gente precisa aprender a viver isso. A gente, quando recebe alguém como membro, a gente faz essa pergunta, não é? Um dos compromissos do membro da igreja é você se compromete a não fazer fofoca, maledicência contra pessoas. Normalmente as pessoas falam assim, eu detesto isso. Poxa, graças a Deus, estou totalmente comprometido com isso. Mas na prática a verdade é que tem gente que acaba se distraindo e caindo nesse negócio. A gente tem que se proteger, a gente tem que proteger a liderança, orar pelos líderes e dissipar toda forma de calúnia que surja, seja em relação à liderança, seja em relação a irmãos que estão aí na sua célula, no seu grupo de discipulado. Tem que ter pacto de confidência, tem que ter confiança, e essa confiança vai sendo construída à medida que a gente vai sendo suporte um para o outro, à medida que nesse caminho, com o passar do tempo, a gente vai vendo gente cair e vai dando a mão e ajudando ele a se levantar, e a gente cai também e pede ajuda e é ajudado. O tempo todo. Isso é o projeto de Deus, isso é viver apaixonadamente, é viver dentro dessa família. E aí o desfecho no verso 12, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Do nada. E aí eu fui pesquisar por cordão de 3 dobras, tudo bem, né? A interpretação óbvia é que a terceira dobra é o Senhor, aí alguns têm outras especulações sobre o que seja isso, mas a maioria dos intérpretes que eu pesquisei concordam que o sentido para isso maior só pode ser a presença do próprio Deus. Alguns interpretam, porque é filho, né, que pode vir depois, mas filho sai totalmente do contexto específico do texto ali. Então alguns entendem que ele está falando sim, da presença de Deus. O texto começa falando que é melhor serem 2 do que 1, e termina falando que é melhor ainda serem 3 do que 2. Porque o simples fato de a gente estar junto não resolve o problema, não torna nossos relacionamentos significativos, inesquecíveis, inquebráveis, não torna nossa unidade plena. O que torna a nossa unidade plena de significado, o que torna a nossa unidade sólida, o que torna nossos relacionamentos de fato, relacionamentos de amor incondicional, não é o fato de a gente estar junto como 2, é o fato de ter um terceiro que faz toda a diferença, que une a gente, que quebranta a gente, que ensina para a gente. E a palavra dele costura a nossa relação. E a gente pode ser suporte, ensinar um ao outro, porque a palavra dele ensina a gente a agir assim. Aplicações aqui para a gente finalizar. Primeira aplicação, invista em relacionamentos significativos. Essa é uma decisão que a gente precisa tomar hoje. Não é uma coisa que vai acontecer essa semana. A gente está falando de uma decisão hoje, de uma mudança de mentalidade, de uma intencionalidade, de algo que a gente decide hoje, para que os próximos anos sejam diferentes. Gente com quem você vai se envolver para valer. Gosto muito de um provérbio 18, 24, Salomão diz assim, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Quem tem muitos amigos, às vezes não tem nenhum, mas tem amigo que é mais apegado até do que um irmão, e isso precisa ser valorizado nos nossos relacionamentos. Construir isso demanda tempo. Segunda aplicação,
Em vez de criticar quem você ama, ofereça suporte. As pessoas que você ama já estão sendo atacadas de tantos lados. Então, o coração do cristão tem que ser o coração de alguém que vai em busca dela, oferecendo suporte, ajuda, vai com sensibilidade, com empatia, vai com amor, para acolher, para abraçar, para orientar. E nem sempre para moldar a pessoa ao nosso sabor. Às vezes vão ser pessoas que vão ter personalidades diferentes, que a gente não tem tanta afinidade. Jesus diz assim no Sermão do Monte, Mateus 5,46, se vocês amarem aqueles que amam vocês, qual é a recompensa? Os publicanos não fazem isso? Sabe quem eram os publicanos? Eram os fiscais judeus que se corrompiam diante do Império Romano, que extorquiam as pessoas, usavam uma autoridade que o Império dava para eles para extorquir o próprio povo deles. E eles tinham relações interesseiras, relações de interesse financeiro e social apenas. Ele fala assim, esse é o falso amor dos publicanos. As relações que eles estabelecem é com interesses superficiais, carnais. Os publicanos fazem assim. Eles só amam quem ama eles, mas vocês não. Vocês têm que amar até gente que não ama vocês. Vocês têm que amar gente que você acha talvez que não acrescente tanto para você, mas você aprende a amar. Quando existe a terceira dobra, a gente não ama condicionalmente só, a gente ama incondicionalmente. Terceira aplicação, proteja aqueles que Deus confiou a você. Proteja, há uma decisão e um cuidado que a gente tem que ter de proteger, de orar por aqueles que estão à nossa volta, de orar pela nossa célula, de orar pelo nosso discipulado, de orar por aqueles que Deus colocou no nosso caminho. E muitas vezes a gente se omite, a gente vê que a pessoa não está indo bem, a gente não procura, não liga, não escreve, e a gente precisa se cobrar isso. Sabe por quê, gente? O mundo está se esfriando mesmo, as relações estão indo para o buraco. Mas com a gente não pode ser assim. A gente não pode ser insensível assim. A gente não vai abraçar o mundo com a perna. E é isso que o texto está falando. Olha, quem tem muitos amigos pode acabar até em ruína. Deus não quer que você abrace o mundo com a perna, seja amigo profundo, íntimo, melhor amigo de todo mundo. Não, mas você tem que ter gente assim na sua caminhada. E por fim ele encerra, ou melhor, a última aplicação aqui, confie na terceira dobra. Confie, se apegue ao Senhor. Faça do Senhor a linha que vai costurar esses relacionamentos, essa colcha de retalhos, que é a vida em comunhão. Gente diferente, que é costurada pelo Senhor, pelo Evangelho, e que celebra uma vida apaixonada, porque é vida que investe em vidas e, por isso, investe em projetos eternos da parte de Deus. Amém? Senhor querido, obrigado, Pai, pela Tua palavra, por aquilo que ela trouxe para nós hoje. Que o Senhor venha nos ensinar a viver esses relacionamentos significativos. Senhor, a gente não quer viver uma vida indiferente, apática, a quem sofre, a quem está do nosso lado, precisando de ombro, precisando de afeto, de carinho. A gente quer amar pessoas, a gente quer ser como o Senhor em última instância, Senhor. O nosso objetivo é ser como o Senhor, é reproduzir o Teu caráter, é amar como o Senhor amou, é acolher como o Senhor acolheu, é conduzir pessoas aos Teus braços. Vem nos capacitar a isso, Senhor. Vem fazer do Gol uma verdadeira missão que acolhe, que inclui, que abraça, que é usada pelo Senhor para expressar amor a um mundo frio, a um mundo, Senhor, que se fechou em si mesmo e muitas vezes não tem buscado essa reconciliação contigo. Em Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.